Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mais uma gravação dos sextos anos. Nós hoje vamos falar sobre os povos hebreus, persas e fenícios. Vamos dar início falando sobre os povos hebreus. Bom, os hebreus foi o primeiro povo monoteísta. Bom, o que significa isso, né? Ele foi o primeiro povo a acreditar em um único Deus, porque a maioria dos povos naquela época, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Segundo evidências linguísticas, os hebreus eles eram originários da Mesopotâmia. Segundo a Bíblia, em certo momento, os hebreus teriam saído da cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia, e partido para a Palestina, região do Oriente Médio, ocupado pelo Estado de Israel. Nessa migração, eles teriam sido conduzidos pelo patriarca Abraão. Mas o que significa patriarca, né? Patriarca significa um homem idoso que chefia uma família ou um ou mais clãs. Inicialmente, os hebreus eles estavam organizados em tribos. Não havia entre eles um único governante. O poder político era exercido por um conselho de anciãos, liderados por um juiz. Mas o que significa ancião? Ancião é uma pessoa muito idosa. Em razão de sua experiência de vida, os anciãos são muito respeitados na maioria das sociedades. E o juiz, ele orientava e aconselhava a população em situações específicas, como uma possível guerra contra os povos vizinhos. E a principal atividade econômica era o pastoreio. Bom, sobre a religião, havia um desejo comum de unificar todas as tribos sobre um único rei. Os hebreus eles acreditavam que no passado, ao migrarem de Ur para a Palestina, o patriarca Abraão teria feito uma aliança com seu Deus, Javé. Segundo essa aliança, Javé teria destinado a região da Palestina exclusivamente aos hebreus, para que eles ali se estabelecessem. A Palestina era considerada a terra prometida para os hebreus. Mas para que o desejo de Deus se concretizasse, eles deveriam unir-se como um único povo e abandonar os outros deuses. A adoração a um único Deus contribuiu para um forte sentimento de identidade entre o povo. Mas o que significa esse sentimento de identidade? Esse sentimento de identidade é a percepção de um grupo de pessoas com os mesmos valores ou crenças, que se sentem pertencentes a um mesmo grupo, ou seja, eles se reconhecem como iguais em algum aspecto. Bom, sobre a monarquia, nós vamos falar um pouquinho. Saul, ele foi o primeiro rei dos hebreus, ele que unificou as tribos. Daí veio Davi, o segundo rei. Ele ficou famoso por expulsar os filisteus da Palestina. Com essa conquista, Jerusalém passou a ser a capital do reino e o território foi dividido em 12 tribos. Depois da morte de Davi, Salomão assumiu o trono, filho de Davi, né? Ele fez grandes construções e teve um poderoso exército. Foi o apogeu da monarquia. Após a morte de Salomão, ocorreu uma divisão religiosa e política no reino. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, e as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá. O judaísmo só se consolidou no século 7 a.C., por meio da ação de profetas. Os profetas eles eram sábios homens escolhidos por Javé, para receberem mensagem e fazerem previsões. Eles faziam essas previsões através da observação das vísceras de animais e de outros sinais da natureza. Os profetas pregavam que Javé promovera uma aliança baseada na justiça e na prática de uma série de preceitos éticos, como não matar, não roubar e fazer o bem. Seguindo esses fatores, o judaísmo se consolidou
como a primeira religião monoteísta ética da história da humanidade. Ou seja, o judaísmo passou a pregar a crença em uma divindade que tem a função bem definida, a de fazer com que as pessoas ajam de forma correta e justa, privilegiando bem mais a justiça e a paz social. Esses valores se difundiram para outras religiões surgidas mais tarde, como o cristianismo e o islamismo. Agora vamos falar um pouco dos fenícios. Os fenícios, tal como os hebreus, eram um povo de origem semita. Por volta de 3000 a.C., estabeleceram-se numa estreita faixa de terra, com cerca de 35 quilômetros de largura, situada entre as montanhas do Líbano e do Mar Mediterrâneo. Os fenícios fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização fenícia. Viviam no norte da Palestina, entre o Mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, Síria e Israel. Os fenícios são conhecidos como o povo do mar. Eles eram da diferente maioria dos povos da antiguidade, que tinham um único monarca líder da nação. Eram divididos em cidades-estados, que tinham sua própria autonomia e não respondiam a um único monarca. Os fenícios, eles transformaram suas cidades em importantes polos comerciais. É impossível falar da política dos fenícios sem mencionar o comércio marítimo, porque o tipo de governo da Fenícia era a talassocracia, que significa um governo comandado por homens ligados ao mar. Bom, as cidades-estados, elas dependiam do comércio com outros povos para alimentar a população e garantir seu bem-estar. Isso porque os cananeus não dispunham de terras extensas e próprias para o cultivo agrícola. Nas pequenas e áridas faixas de terras de Canaã, a maior riqueza era a madeira, principalmente o cedro, ideal para a construção de navios. Por isso, eles eram considerados povos do mar. Os fenícios, eles guardavam as 7 chaves, os segredos das técnicas de construção naval e de suas rotas de comércio. Para consolidar e expandir suas relações comerciais, os fenícios fundaram inúmeras colônias e notabilizaram-se pela produção de artesanato de luxo, como joias, estatuetas, caixas de marfim, vinculados ao seu comércio, aliás, sua principal atividade econômica. A contribuição fenícia mais importante para a civilização foi o alfabeto. Eles adoravam diversos deuses e possivelmente praticavam sacrifícios humanos. Seu deus principal era El, e sua companheira Asherat, ou Elat, deusa do mar. O alfabeto fenício foi baseado no alfabeto semita, e a partir daí surgiram o alfabeto grego, aramaico, hebraico e o arábico. Interessante notar que não há vogais no alfabeto fenício. Seus símbolos apenas apresentam as consoantes. Portanto, é preciso deduzir as vogais de acordo com a palavra que se pretende ler. Um exemplo de como era o alfabeto fenício. Agora iremos falar um pouquinho sobre os persas. Os persas, eles formaram o maior império do Oriente Antigo, unificando vários povos do Crescente Fértil. Suas fronteiras se estendiam do Mar Mediterrâneo até o Oceano Índico. Habitavam o Planalto do Irã, situado no leste da Mesopotâmia. A partir de 2000 a.C., a região foi ocupada por povos de pastores e agricultores vindos do sul da atual Rússia, que invadiram o Planalto. Os medos fixaram-se ao norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram na parte sudeste, próxima ao Golfo Pérsico. O fundador do Império Persa, Ciro,
o Grande, após vencer os medos e reunir sob seu domínio todas as tribos que habitavam o Planalto iraniano, conquistou os reinos da Lídia e as cidades gregas da Ásia Menor em 539 a.C. e conquistou a Mesopotâmia. Por sua ordem, nesse mesmo ano, os judeus retornaram à Palestina, terminando assim o cativeiro da Babilônia. Ciro incorporou ao império toda a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina. Cambises, filho de Ciro, com um grande exército conquistou o Egito, em 525 a.C., na Batalha de Pelusa. Ao voltar para a Pérsia, Cambises morreu assassinado em uma revolta interna. Foi sucedido por Dário I. O Império Persa era governado por uma monarquia absoluta, teocrática. Possuía 4 capitais: Susa. Dário I rebeliões. As capitais eram Susa, Persépolis, Babilônia e Ecbatana. Dário I ele enfrentou diversas rebeliões dos povos dominados. A fim de combater as rebeliões, Dário I dividiu o Império Persa em 20 províncias, denominadas sátrapias, e nomeou altos funcionários reais para administrá-las. Para evitar traições, Dário I enviou fiscais reais, as sátrapias, conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei, para fiscalizá-los. Esse é um dos modelos das cidades persas. Uma curiosidade do Império Persa é o sistema de correio. A mais famosa era a Estrada Real, ida de Susa até Sagres, na Ásia Menor, com uma extensão de 2.500 km. Ele organizou um eficiente sistema de correios e instituiu uma moeda, o dárico, cunhada em prata ou ouro. Bom, vamos ver como acabou esse império. O governo de Dário I não só marcou o apogeu do império, período compreendido entre o final do século VI a.C. e início do século V a.C., mas também o início de sua decadência. O grande objetivo de Dário I era conquistar a Grécia, mas em 490 a.C. foi derrotado pelas cidades gregas, sob o comando de Atenas. Xerxes, filho de Dário, que o sucedeu no poder, também foi derrotado pelos gregos em 330 a.C. O Império Persa caiu sob o domínio de Alexandre de Macedônia. Os persas optaram, a princípio, pela escrita cuneiforme, inventada pelos sumérios, que depois foi substituída por uma escrita alfabética. Adotaram o uso da moeda, o dárico, visando ao desenvolvimento do comércio. Na arquitetura, os persas usaram como modelo as construções babilônicas, egípcias, para a construção de palácios. Fazendo o resumo dessa aula, nós podemos observar que os hebreus tinham a primeira religião monoteísta e os persas a criação de sistemas de estrada e utilização do dinheiro. E os fenícios a exploração de territórios distantes e invenção do alfabeto fonético.